e fala também sobre o Palmeiras, que tenta convencer Piquerez a desistir da Europa e renovar seu contrato. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar agora sobre uma faxina do Boca. Será que entre os vários jogadores que estão de saída do clube argentino, algum caberia no seu time do coração? É que o Boca, muito irritado com o desempenho do time na Copa do Mundo de Clubes, eliminação na fase de grupos, com direito a um empate em 1-1 contra o Auckland City, equipe formada por atletas semi-amadores. Diante desse cenário, optou-se por formar uma lista com 12 jogadores que estão à disposição do mercado. Tem para todos os gostos e posições. Queria citar cada um deles, começando por Sérgio Romero, goleiro super experiente, um dos mais importantes dos últimos anos do futebol argentino. O reserva dele, o Javier Garcia, também faz parte dessa lista. Advíncula, lateral direito peruano, Marcos Rojo, zagueiro dos mais experientes. Christian Lema e Labra, o Christian é zagueiro e o Fabra, lateral esquerdo, também fazem parte dessa relação. Tem mais um lateral esquerdo, o Sarate. No meio campo, o volante Rolon, também volante Miramon, o volante Martegani, além dos atacantes Ceballos e Jansson. Pergunta que eu deixo para você diante de todos esses nomes, algum te chama a atenção? Eu acho que Sérgio Romero, Advíncula, Fabra e Martegani poderiam ser bons acréscimos. Ceballos, de 23 anos de idade, também pode merecer a atenção. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que tenta resistir ao assédio europeu para a manutenção de Piquerez. Contei para vocês antes do Super Mundial que o lateral esquerdo uruguaio quer jogar na Europa. Ele entende que se não for negociado agora, dificilmente vai conseguir encontrar uma porta aberta num grande clube do futebol europeu, até por causa da idade. O uruguaio já tem 26 anos de idade. A Juventus da Itália prepara a proposta oficial. Publicação italiana afirma que há um interesse que essa oferta deve acontecer assim que o Palmeiras encerrar sua participação na Copa do Mundo de Clubes. Em meio a isso, o Palmeiras torce para que as ofertas que cheguem não animem o lateral esquerdo, porque a ideia no Palmeiras é da manutenção do atleta. O Piquerez tem vínculo com o Verdão até dezembro de 2026 e a intenção era de prorrogação desse vínculo, ainda que com um belo aumento salarial. Piquerez é titular absoluto e depois de recuperado de uma lesão que o afastou dos campos por bastante tempo, retomou o altíssimo nível e tem sido um dos protagonistas do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Piquerez, que é desfalque do Palmeiras no jogo contra o Chelsea nessa sexta-feira, ele recebeu o segundo cartão amarelo. Provável Verdão com Everton, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan, M. Martinez, Richard Rios, Maurício, Estevão, Vitor Roque e Alan. Você gosta desse time? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Perguntando se o Abel Ferreira não vai renovar, tá tudo encaminhado, acertado verbalmente, esse acordo deve ser sacramentado e colocado no papel assim que ele voltar dos Estados Unidos. Brian Rodrigues ou Ramon Sousa, qual tem mais chance de atuar no Palmeiras? Certamente o Ramon Sousa. Boca Juniors fez campanha tenebrosa no Mundial de Clubes, né? O time conseguiu ser eliminado na primeira fase, mas o grande vexame foi empatar com o Auckland City, na Nova Zelândia, um time semi-amador. E na volta à Argentina, enorme pressão em cima do Riquelme, que decidiu negociar 12 atletas. A barca do Boca vai contar com 12 jogadores, alguns de bom nome. Eu vou citar todos e depois eu vou dizer quais eu acho que caberiam em times brasileiros. Goleiros, Sérgio Romero e Javier Garcia. Estou me referindo aos atletas que fazem parte de uma lista de atletas negociáveis do Boca. Para zaga, Advíncula, lateral direito, Marcos Rojo, zagueiro, Christian Lema, zagueiro e Fabra, lateral esquerdo, além do Sarate, lateral esquerdo. Meio-campistas, o Rolão, volante, Miramon, volante e Martegani, meio atacante. Na frente, Ceballos, 23 anos de idade, atacante, e o Jansson. Desses todos, os nomes que eu gosto: Sérgio Romero, muito bom goleiro, 38 anos de idade, e Advíncula, lateral direito, peruano da seleção. Esses, para mim, são os mais interessantes. Acho que daria para dar uma olhada também no Fabra, lateral esquerdo, e no Martegani, que é um meia de 25 anos de idade, e o Ceballos, até por ter 23 anos de idade, acho que pode ser também alguém interessante, tá bom? Pedindo notícias sobre contratações no Palmeiras. Alexandre é o único nome com negociação mais avançada de Ramon Sousa.
atacante paraguaio que pertence ao Forest. Eu já havia contado para vocês antes do Mundial que Palmeiras e Forest se acertaram, operação de 14 milhões de euros. Ele só não foi anunciado e apresentado para a disputa do Mundial porque ele pretendia continuar na Inglaterra. Nesse meio tempo, o Forest deixou bem claro que ele não vai ser utilizado. Ele imaginava que poderia ter propostas da Inglaterra que não apareceram. E para completar, o Palmeiras está fazendo uma baita competição na Copa do Mundo de Clubes, o que deu uma bela animada no Ramon Sousa. No fim de semana, ele inclusive interagiu com o torcedor do Palmeiras que pediu que o irmão dele também viesse com ele para cá. E o Ramon, em tom de brincadeira, disse que o irmão, que é bem jovem, um menino, uma criança, é muito cara, não daria para ser contratado por agora, tá bom? Sobre Pedro no Palmeiras, não acredito nessa possibilidade. O nome do Pedro já foi bastante defendido no Palmeiras, mas hoje o Palmeiras tem Flaco Lopes e Vitor Roque para a função de centroavante. Não faria nenhum sentido investir mais um caminhão de dinheiro para uma posição que já está bem servida. Bora mudar de assunto e falar sobre o supercomputador bastante utilizado em todo o mundo para fazer projeções e perspectivas de times em várias competições. O Opta fez uma projeção a respeito da Copa do Mundo de Clubes e dá para dizer que esse supercomputador parece não botar muita fé nos clubes brasileiros. O Palmeiras e o Fluminense são aqueles com menos chances de título no Mundial para o Opta, menos até do que o Al Hilal. O Verdão aparece com apenas 3% de chance de ser campeão, enquanto o Fluminense fica com 1,5%. Pergunta que eu deixo para você é, esses números são justos diante de tudo que Palmeiras e Fluminense já fizeram? O Flu vencendo a Inter de Milão e empatando com o Dortmund no jogo em que ele foi melhor do que o time alemão, enquanto o Palmeiras conseguiu uma classificação até confortável contra o Botafogo. Só para completar e você entender ao certo tudo o que eu estou contando, importante contar que a Opta vê o Palmeiras com apenas 25% de chances de eliminar o Chelsea. Já o Fluminense aparece com 40% de chances de despachar o Al Hilal. Esses são os confrontos das quartas de final. Para a Opta, hoje, o maior favorito ao título é o Chelsea, que para mim também soa para lá de esquisito. O Chelsea tem jogado bem pouca bola. A projeção do supercomputador aponta o time inglês com 27% de chances de título. Ele é mais favorito do que, por exemplo, o PSG, o Real Madrid e o Bayern, porque tem confrontos, na teoria, menos pesados até a grande final. O PSG, por exemplo, enfrenta o Bayern de Munique. O time francês, para a Opta, é o segundo com mais chances de título, 25%. Real Madrid aparece em terceiro com 17%. O Bayern de Munique é o quarto com 15%. Borussia Dortmund em quinto com 7,8%. O Al Hilal tem 4,3% de chances de título. Do Palmeiras e do Flu já contei, 3% de chances para o Palmeiras, apenas 1,5% de chances para o Fluminense. Você concorda? Discorda? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Nicola, você poderia verificar com suas fontes no Verdão a que horas a delegação desembarca no Brasil nesse próximo sábado? O Marcão já está se antecipando aos fatos, né? Marcão, vamos lá. Eu acho que o Chelsea é favorito no jogo contra o Palmeiras. A Nicola, mas o Chelsea perdeu do Flamengo tomando totó, é verdade. Mas eu acho até que por conta daquela derrota, o comportamento dos jogadores do Chelsea contra o Palmeiras vai ser completamente diferente. Eles vão encarar o jogo à vera. Mas eu não descarto em hipótese alguma que o Palmeiras passe, tá? Eu diria para você que é 60% de chance do Chelsea passar, 40% de chance do Palmeiras passar. Nicola, mas você está dando favoritismo para o Chelsea? Sim, até porque o Chelsea tem muito mais talento e investimento do que o Palmeiras. Estava fazendo uma pesquisa hoje cedo para contar sobre o valor de mercado dos elencos, né? Quanto vale cada um dos elencos desses 4 times que estão do lado esquerdo da tabela da Copa do Mundo de Clubes? O elenco do Chelsea, somando todos os jogadores, tem um valor estimado em 1 bilhão e 200 milhões de euros. 1 bi e 200. O segundo mais caro é o Palmeiras, 196 milhões de euros. Então há uma diferença aí superior a 1 bilhão de euros em favor do Chelsea. Só para vocês entenderem como apontar 40% de chance para o Palmeiras é admitir grandeza para o Palmeiras, tá? O terceiro entre esses 4 com um elenco mais valioso é o Al Hilal, 159 milhões de euros, e o Fluminense aparece com mais ou menos metade do valor. O elenco do Flu está avaliado em 86 milhões de euros. Dito isso, quando a bola começar a rolar,
Palmeiras e Fluminense podem sim fazer uma semifinal. É assim, vocês me acompanham aqui todo dia. Eu dizia para vocês que era impossível a chance de um brasileiro ganhar a Copa do Mundo de Clubes. Eu continuo com essa impressão. Eu dizia que era impossível um brasileiro chegar à semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Eu posso quebrar a cara. E eu já achava meio estranho que tivéssemos um brasileiro nas quartas de final. Temos 2. Então, eu já quebrei a cara com as minhas projeções para esse Mundial. Tem europeu que chegou em frangalhos, tem europeu que chegou dando pouca importância para o campeonato, mas isso não muda nada. O que o Palmeiras e o Fluminense estão fazendo é muito legal, tá bom? Danilo, ex-Palmeiras, pode voltar ao Verdão? A pergunta foi do Reinaldo Silva. Reinaldo, o Danilo estava para se mudar de clube, ele perdeu muito espaço no Nottingham Forest, né? Mas não era para o Palmeiras, não. Quer ver qual que foi a publicação que falou sobre... deve trocar o Forest pelo Lyon, mas o importante, essa negociação que giraria na casa dos 20 milhões de euros aconteceria antes da definição de rebaixamento do Lyon. O Lyon foi, na base da canetada, rebaixado para a segunda divisão do futebol francês por conta do aspecto financeiro, né? Então, acho que esse negócio, inclusive, caiu. Quais as novas joias da base do Verdão? Rony, são tantas, cara, mas são tantas. Vamos lá. Deixa eu pegar. Eu queria tentar falar de gente que ainda não subiu. Vou até mandar a sua mensagem para uma pessoa do Palmeiras. Vou mandar para o João Paulo Sampaio, tá? Porque falar de Luigi, falar desses caras que já estão no profissional é meio que chover no molhado. João Paulo Sampaio. JP, boa noite. O senhor vai bem? Me responda a essa pergunta. Vamos ver o que pinta de resposta do gerente de futebol da base Alviverde. Sobre atletas da base, mandei mensagem para o João Paulo Sampaio sobre atletas da base que podem virar novas joias. Ele cita Alain, Luigi e Benedetti. Não tenho 16 atletas no sub-20 que já foram vendidos ou estão no profissional. Caramba! 16 atletas. Então, só para repetir aqui, Alain, Luigi e Benedetti são para ele as próximas grandes vendas do Palmeiras, e ele está lembrando que não tem 16 atletas no sub-20, porque esses caras já foram vendidos ou estão no time de cima, tá? Que mais? Boa noite, Nicola. Algumas novidades sobre o meu Verdão. Estamos juntos aqui de São Luís do Maranhão. Bora lá. Já contei sobre o Palmeiras e a grana. A definição em relação ao Paulinho está tomada a decisão. Ele, assim que voltar ao Brasil, vai passar por uma cirurgia de raspagem da canela, que ainda tem lhe resultado em muitas dores. E aí tenho falado para vocês já há alguns dias sobre um acordo do Palmeiras com o Nottingham Forest pelo Ramon Sousa. No primeiro momento, todos os setoristas do Palmeiras desmentiram, dizendo que não havia nada. E tá aí eu dizendo, continuo bancando que tem um acordo, 14 milhões de euros. Falta só o sim do atleta. O Sousa é quem estava muito decidido a continuar na Inglaterra. O Forest já disse que não vai utilizá-lo em hipótese alguma. O Sousa tentou, no primeiro momento, encontrar uma outra opção no mercado europeu, mais especificamente na Inglaterra, percebeu que até agora nada, e em paralelo a isso, o Palmeiras deu uma demonstração de força na temporada, né? Com a Copa do Mundo de Clubes. E aí, até por conta disso, a percepção do Ramon Sousa foi mudando. E hoje já dá para dizer que existe otimismo no Palmeiras em relação ao acordo com esse atacante que atua pelo lado direito, pelo lado esquerdo, é paraguaio e está passando férias no país dele. O Ramon Sousa chegou a ser perguntado por um torcedor do Palmeiras nas redes sociais. O Sousa postou a imagem do irmão dele, né? Com a camisa do Forest, irmão novinho, e treinando, brincando e tal. E o Palmeiras falou, traz o menino pra cá junto com você, né? E o Ramon Sousa não desmentiu que vinha, só brincou, dizendo que o irmão dele é muito caro, não daria para trazê-lo, tá? Por que você baba ovo do Palmeiras? Eric, o torcedor do Palmeiras vive me xingando, reclamando, de como eu sou crítico, e depende muito da interpretação, Eric. Se você acha que o Palmeiras, nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, merece uma série de críticas, acho que não faz muito sentido, não condiz muito com a realidade, né? Eu acho mais fácil hoje criticar, por exemplo, o São Paulo e o Corinthians com enormes dificuldades financeiras do que um time que está entre os 8 melhores do mundo.
mas se tiver alguma coisa para criticar, você pode ter certeza que criticaremos, tá bom? Então é isso aí, né, minha família brasileira? Ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, agora que a gente tá falando do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, já não esqueça de mais, nunca mais, jamais, em hipótese alguma, de se inscrever no canal e ativar também a sininho das notificações, para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente do maior clube do mundo, o Palmeiras, o cabulosão. Então, rapaziada, vamos ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Não segue mais. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima. Fui.